Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui a este espaço de teologia, nosso canal de teologia de graça para você. Meu nome é Pablo Rangel. Meu nome é Clisman Braga, seja muito bem-vindo ao TG, Teologia de Graça. Hoje nós estamos começando o Decodificando. É um projeto que visa decodificar os textos bíblicos de forma que edifique os nossos ouvintes. E nós estamos começando com o livro de Atos. Nós vamos fazer o trabalho para você não ter que fazer as pesquisas nos comentários, nas notas de rodapé. Nós queremos, além de decodificar para você, facilitar a sua leitura e interpretação. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é tratar de perícope a perícope, de porção sobre porção, mas trazer um panorama geral e intuitivo sobre o próprio texto bíblico. E, graciosamente, o Clisman nos escolheu o livro de Atos para que a gente pudesse trabalhar aqui com o Decodificando. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre o livro de Atos e outros livros que nós vamos fazer posteriormente, vem com a gente, acompanhe. Nós iremos lançar vídeos semanais tratando aí sobre o livro de Atos e abordando cada capítulo de maneira que você possa conhecer o contexto, os personagens, o que aqueles capítulos, o que cada um está dizendo. Vem com a gente nessa jornada. Que Deus nos abençoe. Mano Clisman, bom, traz para a gente um panorama geral sobre o livro de Atos e a gente começa seguindo aqui o nosso script aqui, falando dos nossos pontos sobre autor, data, destinatário, personagens e por aí nós seguimos. Bom, quando veio a ideia do Decodificando, de estudar textos bíblicos, de trazer estudos, eu pensei logo no livro de Atos, porque é um livro que aquece meu coração, é um livro do qual eu gosto muito pelo seguinte motivo. Eu me vejo capaz no livro de Atos, eu consigo vislumbrar a possibilidade de ser usado pelo Espírito Santo para cumprir a sua obra também, porque o livro de Atos é exatamente sobre isso. O livro de Atos vai mostrar homens comuns, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, entre outros homens, pregando o evangelho, operando sinais, fazendo a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quando eu olho para o livro de Atos, eu consigo ver que eu também sou capaz de fazer a vontade de Deus, de trabalhar para o reino de Deus, assim como Ele quer que eu trabalhe no cargo, no ministério que Ele quer que eu trabalhe. Mas, por meio do Espírito Santo, eu consigo ver que homens comuns podem ser usados na obra de Deus. Por isso que eu quis escolher o livro de Atos. Legal. Quando eu olho para o livro de Atos e na proposta que você nos trouxe, eu percebi que Atos é a base de toda, entre aspas, de toda a história da igreja desde então, do primeiro século. Ele é a base dos evangelhos, onde tudo acontece, é a base das cartas pastorais, é a base de todos os livros que nós temos no Novo Testamento. Então, foi uma ótima escolha para a gente poder começar esse texto aqui. E eu queria já perguntar, então, quem é o autor deste livro, Atos? Então, o livro de Atos, a maioria dos historiadores e teólogos, comentaristas bíblicos, vão atribuir a Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. É como se Lucas tivesse escrito 2 volumes, ou 2 temporadas de uma série. Ele escreve a primeira temporada, ou o seu primeiro livro, relatando nos evangelhos o ministério de Jesus Cristo, mostrando como Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério, como ele ensinou os seus discípulos, como ele escolheu os seus discípulos, como ele pregou ali pelas regiões do território de Israel. E Lucas escreve justamente para mostrar para o seu destinatário que aqueles acontecimentos eram verídicos. Ele faz uma investigação histórica, apurada, colhendo testemunhos de pessoas que estiveram presentes ali no ministério de Jesus Cristo, e ele escreve o Evangelho de Lucas. Não satisfeito, ele percebe que o ministério de Jesus Cristo não termina com a sua morte.
Pelo contrário, após a sua morte e ressurreição, o ministério de Jesus Cristo vai continuar, mas não agora na pessoa de Cristo, mas por meio da igreja, por meio dos seus discípulos. Então ele começa a escrever para mostrar que esse ministério que começou lá nos evangelhos vai se desenvolver no crescimento da igreja, no crescimento e no cumprimento das promessas que Cristo havia feito lá nos evangelhos. Então ele vai colher esses depoimentos, ele vai inclusive ser um dos participantes de algumas das viagens relatadas ali no livro, e ele vai escrever para o mesmo destinatário que era Teófilo, para relatar os acontecimentos verídicos ali do primeiro século, do início da igreja. Talvez você se pergunte, quem foi Lucas? Uma das linguagens históricas que nós podemos conceber, juntando esses dois livros, a série A e a série B, a temporada 1 e a temporada 2, Lucas ele tem uma linguagem médica, muito provável que ele teve um encontro com Paulo em Troade, muito provável também que Lucas é o único autor gentil de todo o Novo Testamento. Então, Lucas é um homem muito importante, não só na história da vida de Paulo, que o acompanhou toda a sua jornada, como também é importante para a vida de Teófilo e para os teófilos que estão aqui também servindo a Deus e aqueles que amam a Deus. Por falar em Teófilo, Teófilo que é o receptor do livro, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. E Lucas ele vai escrever para Teófilo porque provavelmente Teófilo era alguém importante no Império Romano, talvez um político ou um oficial do exército. E a intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos é mostrar que a fé cristã não é uma ameaça para o Império. Então você vai ver, por exemplo, vários julgamentos no livro de Atos, o julgamento de Pedro, alguns julgamentos de Paulo, que vão mostrar que aqueles juízes, por exemplo, o rei Agripa, Herodes, eles não enxergavam a fé cristã como uma ameaça para o Império Romano. Mas por que Lucas tinha essa preocupação? Porque os judeus insistiam em colocar os cristãos como uma ameaça para o Império Romano. Então eles falavam que a fé cristã, que eles chamavam de o caminho, eles falavam que isso era adorar um outro Deus, um outro imperador que não era César. Eles falavam que eles estavam causando tumultos nas cidades, né? O apóstolo Paulo vai ser muito, ele vai ser, como eu posso dizer, ele vai ser acusado de ser alguém que causa tumultos, que vai contra a ordem estabelecida por Roma. Então Lucas escreve para Teófilo para mostrar, Teófilo, está aqui, a fé cristã não é uma ameaça para o Império Romano, pelo contrário, todo mundo que olhou para a fé cristã e que é um oficial do Império Romano, olhou e viu que a fé cristã não representava nenhuma ameaça. Então, é muito provável que Lucas tenha escrito para Teófilo para mostrar isso. Mas ele também provavelmente tinha a intenção de escrever para outras pessoas, não apenas para Teófilo, né? Mas para quem quisesse ler, para mostrar esses acontecimentos do ministério e do crescimento da igreja. Bom, recapitulando, o autor Lucas, o destinatário Teófilo e a data provável. Diga para a gente a data. Só voltando em Lucas, Lucas não era um apóstolo, tá? Não era um dos 12. Então, quando você pegar a sua listinha dos 12 apóstolos de Cristo, Lucas não está lá. Ele era um cristão, um crente gentil, muito provavelmente gentil ali, provavelmente da cidade de Antioquia, né? Que decidiu escrever e contribuir com a fé cristã. A data que ele escreveu, provável, eu sou defensor que ele escreveu por volta do ano 60 a 62. Por que eu defendo essas datas? Embora existam alguns historiadores, teólogos, que defendam datas posteriores, como 70 e 80. Eu prefiro defender as datas ali por volta de 60 a 62, por um seguinte motivo. Lucas ele vai relatar, em boa parte do seu livro, o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. E ele termina o livro
relatando justamente o momento em que Paulo chega a Roma. E ele vai dizer que Paulo chega em Roma e ficou ali em Roma, preso, por 2 anos, pregando o evangelho. E aí ele termina o livro. Só que Paulo morreu por volta do ano 67. Se Lucas soubesse dessa informação na época, ele teria registrado no livro a morte do apóstolo Paulo. Não faria sentido ele relatar boa parte do ministério do apóstolo Paulo, como as suas viagens, e não ter relatado a morte do apóstolo Paulo. Ter registrado a morte de Tiago e não ter registrado a morte de Paulo, por exemplo. Exatamente. E não só de Paulo, mas, por exemplo, de Pedro e de outros. Estevão, por exemplo. Ele registrou a morte de Estevão, registrou a morte de Tiago. Por que não registrar a morte de Pedro e de Paulo, que são 2 personagens centrais no livro? Então, a minha concepção é de que ele terminou, de fato, de escrever Atos ali por volta do ano 62. E nessa época, o apóstolo Paulo ainda estava vivo e também o apóstolo Pedro. E outro argumento favorável é que ele não registra também a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, que foram destruídos na guerra judaico-romana ali no ano 70. Então, eu acredito que, de fato, foi escrito aí por volta de 60 a 62. Legal, eu também defendo essa data. Você disse que Lucas escreveu o Evangelho falando sobre os atos de Jesus. E o livro de Atos, falando sobre a continuidade do ministério de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Queria perguntar agora, quem são os personagens de destaque do livro? O escritor Lucas, ele vai registrar, na maior parte do livro, o ministério do apóstolo Pedro, ali até o capítulo 12, e depois o ministério do apóstolo Paulo. Então, são 2 personagens centrais no livro. Inclusive, ele vai ser acompanhante de viagem de Paulo em algumas das suas viagens. Todavia, o livro de Atos, ele não é um livro sobre Pedro e sobre Paulo. Ele não é um livro sobre os atos dos apóstolos, embora leve esse nome. Ele é um livro sobre os atos do Espírito de Deus na igreja, sobre os atos do Espírito de Deus na vida de homens comuns. Então, o personagem principal continua sendo Cristo. Todos os capítulos, os sermões que vão ser pregados, o evangelho que vai ser anunciado, tudo isso remete para Cristo, tudo isso aponta para Cristo. Então, Cristo, a história da redenção, continua sendo a história principal de Atos, o personagem principal de Atos é Jesus Cristo. Mas se tivesse que falar 2 personagens do livro que são recorrentes no livro, seriam Pedro e Paulo. Pedro falando mais proeminente do capítulo 1 ao capítulo 12, de modo geral, e do capítulo 13 em diante, até o capítulo 28, falando sobre o apóstolo Paulo. Lucas, ele escreve 28 capítulos num período aí que vai concorrer de mais ou menos 30 anos. Lembrando lá sobre a data, se Cristo morreu entre o ano 30 ou 34, de acordo com o calendário gregoriano. Nós temos, então, uma medida da data que o próprio livro foi escrito, nesse intervalo de 30 anos de crescimento da igreja, de Jerusalém até Roma. Então, olha a expansão de todo do reino de Deus. Já falando sobre expansão, Clisma, qual é o tema, qual é o versículo central e que dele decorre toda a divisão do livro de Atos? Bom, o livro de Atos, ele vai, como nós já dissemos, ele vai registrar esse crescimento da igreja, essa expansão da igreja, essa continuidade do ministério que Cristo começou e que agora foi colocado a cargo dos seus discípulos. Então, Lucas ele vai começar dizendo que Cristo ressuscitou e que esteve com os discípulos em torno de 40 dias. E nesses 40 dias, Cristo reforçou tudo aquilo que ele já tinha ensinado para os seus discípulos, relembrou as promessas que ele já havia feito e que iriam ser cumpridas após a sua ascensão. E antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus, ele deixa uma última promessa. E dessa promessa vão decorrer todos os acontecimentos registrados no livro. E está lá em Atos capítulo 1, verso 8, que diz:
vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós vamos ver no livro de Atos essa promessa sendo cumprida do capítulo 2, quando eles recebem o Espírito. Nós vamos ver eles sendo testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e depois, a partir do capítulo 13, com o apóstolo Paulo, até os confins da terra, nas cidades gentílicas, nas cidades romanas. E esse evangelho, percorrendo o caminho de Jerusalém até Roma, vai representar justamente o cumprimento dessa promessa. Serão minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Então o evangelho foi anunciado e pregado em todo aquele mundo conhecido, em todo o Império Romano. Muito provavelmente o apóstolo Paulo chegou depois ainda até ali as regiões da Espanha. Então esse é o versículo principal, o versículo-chave, de qual vão afluir todos os acontecimentos. Tudo que Lucas relatou, ele relatou associado a esse versículo. Então, tudo que a gente lê no livro de Atos, nós temos que remeter a esse versículo-chave, que vai ser, como nós podemos dizer, a linha melódica do livro de Atos, que é justamente esse crescimento da igreja com os discípulos de Cristo sendo suas testemunhas, como ele prometeu. Por isso que todas as vezes que você for ler o livro de Atos, você precisa ter em mente esse versículo, do capítulo 1 do versículo 8. Ele vai dar o tom sobre todo o livro e vai apresentar a divisão dessa partitura histórica que está do capítulo 1, do versículo 9 ao capítulo 8 até o versículo 3, que seria a área de Jerusalém, os testemunhos que estavam acontecendo em Jerusalém. A segunda divisão do livro, nessa partitura, né? Judéia e Samaria, do capítulo 8, versículo 4, até o capítulo 12, versículo 25, que seria o testemunho que estava acontecendo por meio dos cristãos nessas regiões. E do capítulo 13, do versículo 1 até o capítulo 28, versículo 31, que seria os confins da terra. Lisma, eu vejo que, olhando dessa forma, fica muito mais fácil a gente poder entender até mesmo a construção do pensamento de Lucas. Por isso que ele não vai citar alguns eventos, alguns acontecimentos que estão descritos, por exemplo, nas cartas pastorais. Acredito que pela própria proposta da promessa, ou seja, olhando para Jesus, os sermões, as histórias, os fatos, os acontecimentos, demonstrando mais uma vez que o livro dos Atos o livro dos Atos da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, você olhando para isso, você consegue perceber melhor e interpretar melhor todos esses textos. Você já começou a falar sobre os propósitos, né, do que o livro foi escrito. Primeiro foi sobre político. Ou seja, que recomendar aos governos que o cristianismo não é de todo o ruim, não é uma ameaça, né, para o próprio império. E eu queria levantar um segundo propósito, que seria que o cristianismo ele é para todos os povos, porque ele alcança tanto judeus, tanto gentios, aqueles que creem. Porque ambos os lados, há judeus que não creem e há gentios que também desprezam o nome de Jesus. Algo a acrescentar, senão pularemos para outra pauta aqui. Não, o livro de Atos vai ser, como você bem falou aí, para todos os povos, mas eu queria ressaltar que a missão que Cristo deu para os discípulos, ela vai começar a ser cumprida no livro de Atos, ela vai ser cumprida. Só que nós temos que perceber que tudo isso gira em torno da ação do Espírito. Então, Paulo, ele foi um grande homem de Deus. Paulo, ele levou o evangelho para muitos lugares, para muitas cidades. Paulo plantou diversas igrejas. Mas nada disso foi mérito de Paulo. Tudo isso ele fez no poder do Espírito. Pedro operou diversos sinais, né? O livro já começa com Pedro e João curando um homem na porta do templo Formosa.
Mas você tem que lembrar que antes desses atos dos apóstolos está a promessa de Cristo e a descida do Espírito. Eles recebem o Espírito. Então, todas as ações registradas no livro, elas acontecem por meio do Espírito. E eles só são capazes de fazer o que fazem por meio do Espírito. Isso nos dá aquilo que eu disse no início, nos dá a possibilidade de pensar, poxa, eu também posso fazer. Por quê? Porque não é por causa das minhas habilidades. Não foi por causa das habilidades de Paulo e de Pedro. Foi por causa do Espírito que habitava neles que eles foram capazes de realizar essas atividades e essa missão. Nesse momento eu queria entrar na composição redacional. O Clisman, ele citou que Lucas agiu como um exímio historiador. Você pode perceber isso lá no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, onde ele fez uma pesquisa acurada dos atos e fatos da vida de Jesus Cristo. Só que nós, quando lemos todo o capítulo, todo o livro de Atos, nós percebemos a palavra nós a partir do capítulo 16. Terceira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural, nós. Você é melhor de português. Na primeira pessoa do plural, nós. A partir do capítulo 16. E aí, você percebendo isso, que tipo de resposta você pode ter para acomodar a redação que Lucas fez com o entendimento que nós temos hoje, né? É que também houve, em certo sentido, testemunhos. Não só testemunho ocular, mas como testemunho escrito também. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 15, Lucas compôs todo o seu livro, toda a redação do livro, por meio de relatos, experiências e testemunhas que compuseram a história. E a partir do capítulo 16, nós temos Lucas, então, participando de toda a história cristã com o nós, nas viagens e em toda a história do livro de Atos, então. Ele se junta a Paulo justamente a partir do capítulo 16, na cidade de Trode, como você havia falado anteriormente. E aí ele agora é um viajante junto com Paulo. Ele passa todos esses acontecimentos do capítulo 16 até o 28, inclusive o naufrágio, né, o naufrágio relatado ali nos capítulos finais. Lucas é agora um espectador. Ele está vendo e está escrevendo, né? Bom, se você não tiver algo a acrescentar, eu queria ir para duas coisas. Seria fazer uma recapitulação já dos pontos para a pessoa já perceber, estiver vendo esse vídeo e perceber. E, por último, a aplicação. Pode ser? Vamos lá, então. Autor, Lucas. Data, entre 60 e 62. Destinatário, Teófilo. Os personagens de destaque, homens comuns, Pedro e Paulo. Capítulos, são 28 capítulos. A divisão do próprio livro se daria em 3 aspectos expansivos, baseado na própria promessa que Jesus fez, do capítulo 1, do versículo 8. O propósito do livro, nós elencamos aqui 2, que seria de recomendar o cristianismo ao governo. Em outras palavras, o cristianismo não é uma ameaça. E, em segundo lugar, é demonstrar que o cristianismo é para todos os povos. E aí, a aplicação geral. A aplicação que a gente pode ler do livro, do capítulo 1 até o capítulo 28, e o que é que nós retiramos dali e a gente pode trazer para nós. Isso eu posso fazer, eu me incluo. Antes de entrar nas aplicações, eu queria ressaltar algo que também me chama a atenção no livro de Atos, são os sermões. Atos tem diversos sermões registrados. Eu sabia que ele ia me cortar. Sabia, vai. Por exemplo, um sermão maravilhoso de Pedro, logo no capítulo 2. Depois, no capítulo 6, nós temos o sermão de Estevão, que é um sermão, capítulo 5 ou 6? Capítulo 7. 7.
É maravilhoso, capítulo 7. O sermão de Estevão, no capítulo 7, os sermões do apóstolo Paulo, e dentre eles um sermão que ele prega em Atenas. Você imagina só pregar um sermão em Atenas, lá no Areópago, no meio de vários deuses falsos, né? Ele chega lá, ele vê estátuas de centenas de deuses, e ele pega e prega um sermão ao Deus desconhecido, né? Capítulo 17. No capítulo 17, ele prega um sermão dizendo que o Deus que ele está falando é o Deus desconhecido para os atenienses, e que inclusive tinha uma estátua lá em Atenas que Deus representava esse Deus. Então tem diversos sermões e eles têm algo em comum. Eles falam de Cristo a partir do Antigo Testamento. Eles vão mostrar Cristo nas passagens do Antigo Testamento. Então você vê Pedro, você vê Estevão falando, olha, de Abraão até os profetas, passando por Salmos. Foi exatamente o que Cristo faz lá, quando ele prega para os discípulos de Emaús, que também é registrado pelo próprio Lucas. Lucas capítulo 24. Então você tem, para mim, que sou pregador e teólogo bíblico, são sermões que fazem exatamente isso, conseguem mostrar Cristo no Antigo Testamento, mostrar que a Escritura no Antigo Testamento apontava para Jesus. E aí eles pregam esses sermões e muitas pessoas se convertem. Então não poderia deixar de dizer, quando estiver lendo Atos, quando estiver estudando Atos, preste atenção nos sermões. Deixe que Pedro pregue para você, deixe que Estevão, Paulo pregue para você, assim como eles pregaram para o ouvinte lá do primeiro século. Isso aí. Agora a gente pode ir para a aplicação? Podemos. Pode começar. Bom, não queremos deixar de ratificar mais uma vez. Assim como Jesus chamou os seus discípulos para testemunhar, não só em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra, nós também, como seus discípulos, fomos chamados para testemunhar da vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Embora o livro de Atos termine no capítulo 28, com Paulo lá em Roma, é uma história que continua. É a história da igreja, é a missão da igreja, é a missão dos discípulos de Cristo, que não termina com Pedro e Paulo. Ela continua até os dias de hoje, ela continua comigo, ela continua com você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Então, assim como eles receberam o Espírito e foram testemunhas de Cristo, nós também somos chamados a isso. Isso se aplica diretamente a nós nos dias de hoje. É uma promessa de Cristo para os seus discípulos lá no primeiro século, que vigora até os dias de hoje. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você tem a convicção de que o Espírito habita em você, você está mais do que capacitado para testemunhar do que Cristo fez na sua vida para outras pessoas. É exatamente isso que os discípulos faziam lá no livro de Atos. E por meio disso, o próprio Deus ia acrescentando às pessoas. O próprio Deus ia gerando fé no coração das pessoas por meio desse testemunho que os seus discípulos davam. E assim continua até os dias de hoje. Então o livro de Atos provavelmente é o livro da Bíblia que está mais perto da gente hoje. É o livro que o que Paulo e Pedro viveram lá é o que nós também somos chamados a viver aqui. Então é uma aplicação fantástica para a gente. Seja testemunha de Cristo por meio do Espírito Santo. Nós fomos chamados para testemunhar. E, bom, finais? Finais? Acabou? Eu não tenho mais nada para acrescentar. Tá bom. Meus irmãos, esperamos que esse tipo de conteúdo lhe seja útil e que você agora possa ir ao encontro do livro de Atos numa perspectiva agora muito mais abrangente, muito melhor, muito mais visível, muito mais palpável aos seus olhos e ao seu próprio entendimento. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e sua leitura e todo o seu estudo. E eu quero agradecer de forma especial ao meu mano Clisman, que nos chamou para fazer esse tipo de projeto, deco-edificando as palavras da Bíblia, não só para as nossas vidas, mas para todos aqueles que ouvirem e crerem no Filho de Deus. E se você nos acompanhou até aqui, não se esqueça de assistir o próximo vídeo, onde nós vamos ensinar
decodificar o capítulo 1 de Atos, para que você possa entender as minúcias que estão por trás desse livro que é tão especial, que é tão gostoso para a gente. Verdade. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.